Liminar no Supremo suspende decisões da Justiça do Trabalho que bloqueiam verbas no estado do Amapá. E você vai ver também. Justiça Federal determina a retomada da ação penal que trata dos crimes que levaram ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de fraudes milionárias em contratos com a Caixa Econômica Federal. Ex-governador de Mato Grosso do Sul e o filho dele são presos na 5ª fase da Operação Lama Asfáltica. Julgamento de Nenê Constantino, ex-dono da Gol, é retomado no Tribunal do Júri de Taguatinga, no Distrito Federal. Ele é acusado de mandar matar um motorista de ônibus. E a falta de investimentos é um dos principais fatores para a baixa qualidade das rodovias do país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para suspender as decisões da Justiça do Trabalho que bloquearam verbas do Amapá. Evne Araújo, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. As verbas foram bloqueadas como forma de garantir o pagamento de indenizações trabalhistas. Na decisão, o ministro Barroso entendeu o argumento do governo do estado de que o bloqueio desse dinheiro prejudicaria a prestação de serviços essenciais à população. Uma jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal, segundo o relator, já considera inconstitucional o sequestro de verbas públicas em casos como esse. Agora, além disso, essa medida também, segundo o ministro Barroso, pode comprometer a execução orçamentária do Estado. Érica. Obrigada, Evne. O Tribunal do Júri de Taguatinga, no Distrito Federal, retomou na manhã desta terça-feira o julgamento do ex-dono da Gol, Nenê Constantino, de 86 anos. A sessão começou ontem e esta é a segunda vez que ele vai a júri este ano. Agora responde pelo assassinato de um motorista de ônibus. De acordo com a denúncia, Tarcísio Gomes Ferreira era motorista de uma empresa do grupo e teria sido vítima de uma emboscada em fevereiro de 2001, no terreno onde funcionava a garagem da antiga aviação Pioneira, que também pertencia a Constantino. Ontem foram ouvidas 7 testemunhas. Os réus também foram interrogados. Constantino e mais 3 pessoas são citados como réus. Em maio, eles foram condenados por homicídio qualificado contra um líder comunitário. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a abertura de uma nova investigação contra o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. O pedido do Ministério Público Federal é para abrir um novo inquérito e investigar o suposto envolvimento do governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, nos crimes de usura, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Robson Faria já é investigado por obstrução de justiça na ação penal 880, da qual o ministro Raul Araújo é o relator. De acordo com o ministro, durante a investigação da polícia foi encontrado material que, segundo o Ministério Público, teria revelado indícios de outras práticas criminosas. Além de determinar a instauração do novo inquérito, o ministro Raul Araújo deferiu o pedido para a oitiva de servidores da Assembleia Legislativa do Estado, apontados pelo Ministério Público como integrantes de um esquema de corrupção. A Editora Abril deverá pagar R$100 mil de indenização por danos morais à família do ex-ministro Luiz Guxiquem, morto em 2013. A condenação aplicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi mantida pelo STJ. De acordo com o processo, a revista Veja publicou em 2006 informações de que o então ministro Luiz Guxiquem era chantageado por um empresário que ameaçava revelar supostas contas ilícitas de Guxiquem no exterior, caso não tivesse pedidos atendidos pelo governo. O então ministro não foi ouvido pela reportagem e, posteriormente, de acordo com os autos, afirmou que tais contas nunca existiram. A relatora do recurso da Editora Abril no STJ, ministra Nancy Andrighi, destacou que a jurisprudência do tribunal afasta a obrigação de indenizar quando a imprensa é sensata e investiga os fatos que deseja publicar. Para a magistrada, esses cuidados não foram tomados e, por isso, entendeu que a decisão de segunda instância em manter a condenação por danos morais foi correta. A ministra afirmou ainda que a condenação não significa censura, mas uma consequência jurídica da divulgação de informações falsas.
Começou hoje pela manhã mais uma operação da Polícia Federal para cumprir mandados da Justiça contra uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos da Caixa Econômica Federal por meio de contratos nas áreas de tecnologia da informação. Gabriel Ciafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa operação investiga falsos contratos assinados entre uma empresa de consultoria e empresas de tecnologia de informação. Depois dessas assinaturas, o dinheiro seria repassado a outros integrantes do esquema, que envolve aí empregados da Caixa Econômica Federal e também empresários. Bom, hoje a Polícia Federal cumpriu 10 mandados judiciais de busca e apreensão, todos eles aqui em Brasília. Também é apurada a destinação de mais de 385 milhões de reais. Os investigados podem responder por organização criminosa e corrupção passiva e ativa. Érica. Em uma outra operação que acontece em Mato Grosso do Sul também para apurar desvios de verbas e fraudes em licitação, não é, Gabriel? Inclusive o ex-governador já foi preso? Isso mesmo, viu, Érica? O ex-governador André Putinelli e o filho dele já estão presos. A Polícia Federal também cumpre mandados de busca e apreensão e condução coercitiva. Nessa operação, os policiais investigam um suposto esquema que fraudava licitações relacionadas a obras do setor público e que envolvia aí uma série de crimes. Entre eles, superfaturamento de contratos, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e corrupção. Os prejuízos para os cofres públicos podem chegar a 235 milhões de reais. Érica. Obrigada, Gabriel. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Cadeia Velha, com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa que atuava no setor de transportes públicos com apoio de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado. Jorge Pisciani, presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi levado para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. O deputado estadual do PMDB é suspeito de receber propina da Federação de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal deflagrou com a Polícia Federal e também com a Receita Federal a Operação Cadeia Velha, que investiga, além de Pisciani, mais 2 deputados estaduais, Paulo Melo e Edson Albertassi, e outras 10 pessoas. A investigação apura o uso da presidência e de outros cargos da Alerj para a prática de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Felipe Pisciani, filho do presidente da Alerj, foi preso nesta manhã. Os agentes também cumpriram mandados de prisão contra Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei dos Ônibus, e também Lelis Teixeira, ex-presidente da FETranspor, além de dezenas de mandados de busca e apreensão. A investigação durou 6 meses e contou com quebras de sigilo bancário e telefônico, acordos de leniência e de colaboração premiada, além de provas obtidas a partir das operações Calicute, Eficiência, Descontrole, Quinto do Ouro e Ponto Final. O nome da Operação Cadeia Velha foi uma referência ao prédio histórico da Alerj, onde funcionou um presídio, e entre os presos da época, Tiradentes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu o diretor do Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército para tratar sobre a destruição, de armas apreendidas. Nós viemos tratar com o presidente a questão das armas que estão em processo nos diversos fóruns do país inteiro e que já não interessam mais ao processo, que deverão ser destruídas nesse ponto do processo. Então elas serão recolhidas para o Exército Brasileiro, que tem a missão de destruir essas armas. Hoje são cerca de 110 mil armas que estão em diversas localidades do país inteiro, que serão recolhidas dentro de um processo que já vem acontecendo, mas será intensificado a partir de agora, para unidades do Exército Brasileiro, com a incumbência de destruir e evitar que essas armas voltem de maneira ilegal à circulação. E o Supremo Tribunal Federal vai discutir se o pagamento da licença-prêmio não usufruída pelo servidor pode ultrapassar o teto constitucional. O plenário virtual da Corte reconheceu a repercussão geral desse tema. No caso específico a ser analisado, o Estado de São Paulo questiona a decisão do Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito de um agente fiscal de receber a licença-prêmio em dinheiro, mesmo acima do valor máximo estabelecido para pagamento de servidores. O relator é o ministro Gilmar Mendes. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal determina a retomada da ação penal que trata dos crimes que levaram ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Voltamos em instantes.
A Caixa Econômica Federal começa a pagar, a partir da próxima sexta-feira, o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, ano base 2016, para os trabalhadores nascidos em novembro. Os valores variam de R$ 79 a R$ 937. O abono estará disponível para os inscritos há pelo menos 5 anos no PIS e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano passado, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. No total, os recursos liberados chegam a mais de R$ 1.200.000 para quase 1.800.000 pessoas. Para mais informações sobre o valor a receber, acesse o site da Caixa ou 0800. Quem tem conta no banco receberá o benefício automaticamente a partir de hoje. E a Justiça Federal de Ponte Nova, em Minas Gerais, determinou a retomada da ação penal que trata dos crimes que levaram ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015 em Mariana. Quem tem as informações é a repórter Carolina Chaves, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o processo estava parado desde julho, depois que a defesa de 2 dos 21 réus alegou excesso no período de monitoramento telefônico e também violação da privacidade dos réus. Na decisão, o juiz manteve a validade das provas das captações telefônicas, por entender que as interceptações começaram e terminaram em datas diferentes, por envolver várias empresas telefônicas, e negou que o monitoramento tenha sido feito ilegalmente. O juiz aceitou 2 pedidos do Ministério Público Federal para desmembrar a denúncia em relação a 5 réus que moram fora do país e também antecipar a oitiva de uma das principais testemunhas do Ministério Público Federal. Érica. Obrigada, Carolina. Quem pega a estrada sabe que as condições das rodovias estão bem longe do ideal, né? E não é só a impressão dos motoristas, não. Mais de 60% dos trechos são classificados como regulares, ruins ou péssimos. Os números estão no relatório anual da Confederação Nacional dos Transportes. Ao todo, as equipes da Confederação Nacional dos Transportes percorreram 105 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas nas 5 regiões do país durante 30 dias. E o diagnóstico não foi nada satisfatório para a CNT. Quase 62% dos trechos percorridos estão em situação regular, ruim ou péssima. Boa parte deles nas regiões Norte e Nordeste. E apenas 38% bons ou ótimos. Para chegar a esta conclusão, a pesquisa utilizou critérios como a qualidade do pavimento, sinalização, geometria da via e infraestrutura de apoio aos motoristas e passageiros, que inclui a existência de postos policiais e áreas de apoio. A 21ª edição da pesquisa, realizada de forma anual, mostrou que os investimentos no setor estão em queda nos últimos anos. Em 2011, o governo federal investiu pouco mais de 11 bilhões de reais. No ano passado, o dinheiro aplicado na infraestrutura das rodovias federais caiu para 8 bilhões e 600 milhões de reais. Até junho deste ano, os investimentos eram de 3 bilhões de reais. Falta de investimentos na infraestrutura viária é sinônimo de prejuízos para motoristas, transportadoras e toda a sociedade, já que a baixa qualidade das rodovias torna o preço final dos produtos e também a manutenção dos veículos utilitários mais caros. De acordo com a CNT, um investimento adequado em rodovias federais e estaduais seria de 290 bilhões de reais. 2011 foi o pico de recursos autorizados pela União. De lá para cá, essa destinação vem caindo. Sem recursos, sem dinheiro, o governo acaba cortando e prejudicando as ações de manutenção. Isso começa a gerar problemas como desgaste no pavimento, a sinalização que decaiu muito de qualidade e, de uma certa forma, isso acaba prejudicando o futuro do transporte do país, porque as intervenções vão ficando cada vez mais caras. Este especialista de trânsito alerta para os riscos causados por rodovias de baixa qualidade. O risco que ocorre quando o veículo encontra um buraco, ele desvia e acaba batendo no veículo que vem em sentido contrário. Ele pode desviar desse buraco e vir atropelar alguém no acostamento. Ele pode bater nesse buraco e provocar um capotamento. Ou seja, o risco é absolutamente constante. Bom, para falar mais sobre esse assunto conosco, está aqui o advogado Juan Londonho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vamos começar falando de quem é responsabilidade pela conservação e manutenção dessas vias, né? Quem é? Na verdade, a rodovia é um serviço público. E aí cabe indagar quem está prestando esse serviço público. Se é uma rodovia federal, será a União a responsável, estadual, municipal, distrital, e esse será o responsável por manter aquela rodovia em perfeito estado de conservação. Havendo algum dano aos usuários, então esse ente da administração direta será responsabilizado.
Muda alguma coisa se a rodovia é privatizada? Porque nós sabemos que no Brasil existem dezenas aí de rodovias privatizadas, né, em todo o país. Nesse caso, existe a figura da concessionária, não é isso? Do contrato de concessão que foi firmado pelo ente da federação com aquela empresa, com aquela pessoa jurídica de direito privado. Nesses casos, pode-se demandar diretamente a concessionária e subsidiariamente o Estado. Então, um exemplo, uma rodovia federal que tem uma concessão, nesse caso, a pessoa demanda aquela concessionária e, na mesma ação, a União. Caso aquela concessionária não pague a obrigação que está sendo buscada por meio de uma ação judicial, caso não pague, aí sim cabe a responsabilização da União subsidiariamente, ou seja, num segundo momento. Agora, vamos diferenciar aí os problemas que podem acontecer numa rodovia, né? Por exemplo, um buraco provocado por uma chuva. Choveu muito naquele dia, abriu um buraco, um carro caiu lá, é um tipo de problema. Agora, um buraco provocado por uma obra na rodovia, por exemplo, por parte tanto do DENIT, por exemplo, que está fazendo uma obra lá, quando a responsabilidade é do Estado, quando lá não é privatizada, ou pela própria concessionária, e este buraco não está sinalizado. Essa obra não foi sinalizada e o motorista aí se vê envolvido em um acidente. São responsabilidades diferentes? São responsabilidades diferentes. Então, na teoria da responsabilidade civil do Estado, responsabilidade, por exemplo, da União ou do Estado, de um dos Estados da Federação, nesse caso temos a responsabilidade subjetiva, que depende que aquela pessoa que sofreu o dano prove a culpa do poder público, ou responsabilidade objetiva, em que não há necessidade de provar a culpa, a mera existência da situação autorizará que a pessoa receba uma indenização. Então, nesse exemplo que foi mencionado por você, um buraco feito, enfim, pelas chuvas, pelo uso da rodovia é uma coisa. Nessa situação, a pessoa tem que fazer o boletim de ocorrência, tirar fotos, produzir provas da existência daquele buraco e, enfim, recibos, despesas médicas que tenha tido, orçamentos para consertar o seu veículo e assim entrar com uma ação judicial. No caso de um buraco ou de uma obra que não foi devidamente sinalizada, a responsabilidade é objetiva do Estado. A isso se dá o nome de omissão específica, algo que se deixou de fazer, enfim, e era uma incumbência, uma obrigação do poder público de bem sinalizar aquela situação para não permitir ou não deixar que pessoas sofressem danos com aquela situação. Então, nesse caso, não há necessidade de provar a culpa do Estado. Se faz a prova básica da situação ocorrida, o boletim de ocorrência, e nesse caso, o Estado será obrigado mesmo a indenizar a pessoa, tanto pelo dano material, no caso o veículo, quanto pelo dano físico, que é chamado de dano estético, aquela lesão permanente que a pessoa sofreu no corpo, e também pelo dano moral, porque uma situação pode levar a que seja indenizado tanto o dano material quanto o dano estético e também o dano moral. Tanto as rodovias estatais quanto as privatizadas aí, elas cobram pedágio, um pedágio por todo o país. Esse dinheiro deve ser aplicado na conservação das vias, em parte? Há um contrato, como já disse, um contrato de concessão com essa empresa e percentuais foram definidos naquele valor que é cobrado de pedágio de cada um de nós quando trafegamos por aquela rodovia. Daquele valor tem que haver um percentual de aplicação na conservação da rodovia e aí o Estado tem que fazer o controle da aplicação desses recursos, assim como nós, também como cidadãos, pela lei da transparência, temos o direito de obter uma cópia desse contrato e verificar as obrigações daquela empresa na conservação daquela rodovia, daquela pista por onde trafegamos. Doutor, há uma demanda na justiça crescente em relação a esses direitos ou as pessoas ainda não sabem, sofrem um acidente na rodovia por um motivo desse, por um buraco, uma obra mal sinalizada e não tem noção que elas podem pedir os seus direitos? Percebe-se que há um aumento paulatino da quantidade de ações nesse sentido, porque a partir da Constituição Cidadã, da Constituição de 88, as pessoas começam a perceber que têm mais direitos. A partir dessa época começa então um crescente de informação, de conhecimento, como esta informação que nós estamos prestando neste momento, que permite que as pessoas digam, eu tenho direito, eu vou reunir informações, dados, documentos que me permitem ingressar, enfim, procura ou a Defensoria Pública ou diretamente os juizados especiais ou então um advogado de sua preferência para ingressar com uma demanda dessas. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o advogado Juan Londoño e conversou conosco a respeito dos direitos e também da responsabilidade pelos danos nas pistas
pela manutenção das nossas pistas, das nossas rodovias no país. Obrigada, doutor. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TST absolve banco de ter que incorporar ao salário de uma bancária a gratificação de função retirada depois de punição. A gente volta já já. Os contribuintes com dívidas com a União têm até hoje para aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como Novo Refis. Para pedir o parcelamento, é preciso acessar o Centro Virtual de Atendimento no site da Receita Federal até às 23h59, horário de Brasília. De acordo com a Receita, os contribuintes com débitos em discussão judicial deverão comprovar a desistência das ações judiciais até o último dia útil deste mês. A 8ª turma do TST absolveu um banco de ter que incorporar ao salário de uma bancária a gratificação de função retirada depois da servidora receber uma punição. Muito trabalho, planilhas e contas no computador. Assim é a rotina de um bancário. E aquele que assume uma responsabilidade maior por exercer cargo de confiança, por exemplo, tem direito à gratificação de função. O valor tem natureza salarial e deve ser incorporado ao aviso prévio indenizado, 13º salário e férias. Mas o recebimento da verba é cessado assim que o empregado deixa o cargo. E caso o bancário receba a gratificação por mais de 10 anos, o valor deve ser incorporado ao salário, desde que não haja penalidades aplicadas ao empregado, conforme a súmula 372 do TST. Uma bancária que exerceu o cargo de gerente do Banco do Brasil por mais de 10 anos deixou de receber a gratificação de salário depois que o banco aplicou uma pena de censura após descobrir diversas falhas cometidas pela empregada. A trabalhadora, que já havia perdido o cargo de confiança, entrou na justiça alegando que ainda teria direito à gratificação de função, conforme estabelece a súmula 372 do TST. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, aceitou o pedido da ex-gerente. O entendimento foi de que, como a pena já teve como consequência a reversão do cargo, o Banco do Brasil não poderia, pelo mesmo motivo, afetar a estabilidade financeira da empregada. Para o regional, seriam aplicadas 2 punições pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Mas no TST, o entendimento foi outro. O relator do caso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, afirmou que a súmula 372 da Corte Superior Trabalhista estabelece que a reversão por justo motivo impede que a gratificação seja incorporada. Segundo o ministro, como o TRT não afastou a pena, a trabalhadora não teria direito à gratificação. A decisão foi unânime. O TSE, tribunais e o governo do Paraná assinam hoje um acordo para compartilhamento de dados biométricos. O acordo de cooperação técnica vai permitir ao Tribunal Superior Eleitoral acesso aos dados biométricos mantidos pelo governo do Paraná. Os dados foram colhidos por meio de emissão do Registro de Identificação Civil e da emissão da Carteira de Habilitação. O acordo também viabilizará ao Estado do Paraná o acesso aos serviços ofertados pelo TSE, de autenticação biométrica, consultas à base do cadastro de eleitores e de consulta à lista de validação e coincidências biométricas. A assinatura do acordo de cooperação técnica está marcada para 6 da tarde e será entre o TSE, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça e Governo do Paraná. Uma decisão que pode ter influência nas eleições gerais do ano que vem. A aplicação da ficha limpa a políticos, condenados antes da criação da lei em 2010. É o que você vai ver no programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Cientista político e juristas avaliam os impactos do julgamento no cenário político e jurídico em 2018. Tem ainda os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não perca, o programa começa logo depois dessa edição do Jornal da Justiça. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.